Irmãos, aquele que nos amou, em seu sangue nos libertou de todos os nossos pecados. Ele que nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele seja o louvor, a honra e a glória. Só Ele é digno de toda a honra, todo louvor e toda a glória. Por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que a nossa mente, limitada pelo tempo, não é capaz de descrever. A excelência, a sublimidade, a glória, a majestade e a beleza de um Deus tão excelso, tão indescritível, que Ele foi se reduzindo, até se tornar homem, até se fazer um embrião, até se tornar um bebê. Para quê, irmãos? Para que Ele pudesse cumprir em nosso lugar as justas exigências da lei de Deus. Porque o que é que a lei de Deus diz? A alma que pecar, essa alma morrerá. E aquele que não cometeu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que Ele pudesse morrer assim em nosso lugar, pagar o alto e indescritível preço pela obra da redenção. É por isso que estamos aqui nessa manhã, para fazer memória do seu amor por nós até que Ele venha. Não foi sem razão que Ele pôde expressar em seu grandioso sermão, João capítulo 6, versículo 48, eu sou o pão que desceu do céu. Que expressão extraordinária, irmãos, para que todo aquele que se alimentar dele não venha a perecer, mas venha a desfrutar da sua vida que é eterna, porque Ele é a fonte da vida. Hebreus capítulo 2, versículo 9, a partir do 9. Mas antes, permita-me ler um hino, irmão, muito antigo, de James Montague, 1771, esse irmão nasceu e faleceu em 1854. Ele nos diz o seguinte: segundo o teu falar, Senhor, humilde e manso aqui, tomado por teu grande amor, lembrar-me-ei de ti. Teu corpo é meu celeste pão, por mim partido aqui. Tomado o cálice então, lembrar-me-ei de ti. Como esquecer, Senhor, da tua dor e do Getsêmani, da agonia, do suor, e não me lembrar de ti. A cruz, volvendo os olhos meus, descansarei ali. Cordeiro substituto meu, lembrar-me-ei de ti, de tuas dores, do teu sofrer, do teu amor por mim. Enquanto a vida em mim houver, lembrar-me-ei de ti. Emudecendo os lábios meus, chegando ao meu fim, Jesus, ao vir o teu reino, recorda-te de mim. Que sublimidade esse hino, irmão. Extraordinário. Foi um irmão que viu algo da grandeza, da glória, da beleza, do sacrifício expiatório de Cristo. Versículo 9 do capítulo 2 de Hebreus. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco tempo, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele, por cuja causa, por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio dos sofrimentos, o autor da salvação deles. Pois, tanto que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que Ele não se envergonha de lhe chamar de irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui, estou eu e o filho que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse a todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Por isso ele, evidentemente, não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas Jesus se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso, fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus,
para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu e tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Porque Jesus passou por tudo isso, irmãos? Porque ele desceu da sua glória excelsa, desceu dos sublimes palácios da glória para nascer como homem. Porque convinha, diz aqui a Escritura. Porque foi necessário que ele viesse, porque só ele poderia pagar o elevado preço pelos nossos pecados. As nossas dívidas eram impagáveis diante do tribunal do grande Deus. Só aquele que é sem mancha, sem defeito, sem pecado, poderia levar os corruptos como nós à incorrupção eterna. Então a vida de Cristo é a nossa vida, porque é todo aquele que come do meu pão e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. A vida de Cristo foi derramada para que nós pudéssemos, irmão, desfrutar dessa vida indescritível, que é o próprio Filho de Deus, a fonte da vida. Morreu para que você não morresse. O imortal morreu para fazer dos mortais imortais. É por isso que nessa manhã podemos comer e beber daquele que é o verdadeiro pão vivo que desceu do céu. O Filho de Deus se encarnou para que nós pudéssemos comer da sua carne. Porque ele diz: quem come a minha carne e bebe meu sangue tem vida em si mesmo. Porque se nós não nos alimentarmos dele, que é o verdadeiro pão da vida, irmãos, nós não temos vida nenhuma, porque em nós mesmos somos desprovidos de vida, porque somos pecadores. Mas se estamos aqui para comermos do pão da vida, porque o pão da vida foi moído por cada um de nós. Isaías teve uma visão extraordinária quando ele pôde dizer, na sua grande profecia, que aquele, irmão, o nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele viria como raiz de uma terra seca, onde não havia beleza nem formosura para que nós olhássemos, pudéssemos desejá-lo. Aquele que é mais belo do filho do que ele, aquele que é mais belo entre todos os filhos dos homens, diz o Salmo 42. Tornou-se feio aos olhos naturais por causa dos nossos pecados. Mas ali estava a verdadeira beleza de Deus, irmãos, e nos reconciliar consigo mesmo. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Ele veio na semelhança da carne pecaminosa para que Deus pudesse punir os nossos pecados na carne de seu Filho. É por isso que nós somos justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para que o próprio Deus pudesse demonstrar sua justiça através da morte redentora de seu Filho. Por quê? Porque Deus é justo e justificador daqueles que têm fé em seu Filho. Por isso é que nós podemos nessa manhã, irmãos, nos aproximarmos com nossos pés descalços diante de um Deus tremendamente santo e comer com reverência, com temor e o santo temor desse pão vivo que desceu do céu. Bebemos desse sangue, esse sangue, irmão, da nova aliança, que nos permite chegarmos à presença de um Deus que é fogo consumidor sem sermos consumidos, porque Cristo pagou esse preço para que nós nessa manhã, livres e libertos, pudéssemos nos aproximar do trono da graça e bebermos da fonte de um Deus de toda a graça, que não mediu nenhum esforço, irmãos, para nos resgatar das trevas para a sua maravilhosa luz. A Ele seja a honra, o louvor e a glória pelo aquilo que Ele é, pelo aquilo que Ele merece ser, porque Ele está coroado de glória e de honra. É isso, por isso que a Bíblia diz que nós vemos aquele Jesus que foi morto, feito um pouco menor do que os anjos, coroado de glória e de honra. Mas você vê? Não, eu não vejo com meus olhos naturais e nem você. Mas podemos ver e confessar que Jesus de fato e de verdade está coroado de glória e de honra, porque Ele abriu nossos olhos para contemplar aquele que morreu e ressuscitou e hoje está coroado à direita do Deus Pai, Deus Espírito Santo, porque de fato e de verdade Ele é o nosso Deus que nos resgatou para Deus, porque só Deus poderia nos reconciliar com Deus, porque Jesus é Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. A Ele toda a honra e toda a glória, irmãos, por tudo aquilo que Ele de fato é. Amém? Amém. Bom dia, irmãos. Graças a Deus por Jesus Cristo, por Ele ter consumado essa obra, né? E os nossos olhos, como o nosso irmão mencionou, foram abertos pela fé
Nós temos paz com Deus mediante Jesus Cristo, que morreu de uma vez por todas pelos nossos pecados, não só pelos nossos pecados, mas do mundo inteiro, como declarou aqueles samaritanos ali, que Ele era o Salvador do mundo. Eu digo isso porque todos estão convidados a essa mesa. Se você ainda não creu, você está sendo convidado a essa mesa. Você ainda não pode hoje comer do pão e beber do cálice, porque é necessário que você nasça de novo, que você confesse a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, para então, como foi lembrado aqui, poder comer do verdadeiro pão, que é a sua carne, e beber da verdadeira bebida, que é o seu sangue, e desfrutar da vida eterna, né? E Jesus Cristo, só Ele poderia fazer essa obra, porque havia uma dívida, e essa dívida, como nos dias de hoje, trazendo para a questão natural, se Zé Carlos me deve, eu só vou poder libertar Zé Carlos se eu disser que, se eu perdoar a sua dívida, né? E por outro lado, num caso de Deus, ele tinha uma justiça a cumprir, né? Existia uma dívida que Ele não poderia simplesmente deixar em vão, porque Ele é fiel à sua palavra. Ele disse que toda alma que pecasse, ela morreria. Então, só Jesus, sendo o próprio Deus, Ele pôde abrir mão dos nossos pecados e, ao mesmo tempo, se oferecer como um sacrifício para que a justiça de Deus fosse cumprida plenamente, né? Hoje, ninguém pode levantar a mão, levantar a voz contra Deus. Eu me refiro isso ao acusador, o nosso acusador dos nossos irmãos, que é Satanás, que ele tem esse papel de nos acusar de dia e de noite diante do Senhor, porque ainda somos pecadores, mas fomos justificados por essa obra, e o sangue de Jesus está acessível, e é necessário que hoje todos nós possamos avaliar nós mesmos, né? E se não houver nenhuma restrição, pecado, evidentemente, a gente vai encontrar em nós, mas o sangue, ele nos perdoa e nos purifica. E não havendo restrição, todos nós devemos atender esse chamado de participar desse cerimonial, comendo do pão e bebendo do cálice. Que os irmãos tenham a liberdade, fiquem à vontade de se alegrar em Cristo Jesus nessa manhã, mais uma vez. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar pelos elementos. Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Pai, obrigado porque podemos crer nesse mistério da piedade. Obrigado porque aqui nós reconhecemos que está o preço dos nossos pecados. Nessa mesa está exposto aqui o pão e o sangue, o corpo de Cristo que foi rasgado, e o sangue que foi derramado, para que hoje nós pudéssemos estar aqui nos alegrando. E nós queremos, em Teu nome, abençoar essa mesa, abençoar esse pão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Abençoamos, Senhor, esse sangue da nova aliança que foi derramado em nosso benefício. Por isso nós abençoamos esse sangue, Senhor, que foi vertido naquela cruz do Calvário, para que possamos beber em memória do Seu eterno amor por nós até que o Senhor venha. A Ti seja toda a glória e toda a honra e louvor pela obra tão extraordinária, essa obra gloriosa que é a obra da redenção, a qual o Senhor verteu o Seu sangue santo e inocente para nos resgatar, Senhor. A Ti seja a glória pela obra tão maravilhosa da cruz. Estamos que a alma que pecar, essa morrerá. Caso o irmão não saiba onde está em Ezequiel capítulo 18, versículo 4. E a expressão está bem no final do versículo 4. Amém? Não tem advertências, irmão?